Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui para a nossa última história sobre o apóstolo Paulo. Não que só tinha essas histórias que eu contei para vocês, tem muitas sobre ele, mas eu vou contar essas aqui que são as mais emocionantes, tá? E hoje a gente vai encerrar e depois eu começo outros temas. Bom, o apóstolo Paulo, depois que ele... Lembra que ele foi lá e falou com aquele mentiroso e tal? Ele voltou para Jerusalém. Lá em Jerusalém, o que ele fez? O que ele já fazia nas outras. Ele foi falando sobre Jesus, a experiência que ele tinha tido com Jesus, a conversão dele, aquela luz forte. Lembra? Que aconteceu com ele e que ele falou com Jesus. E ele começou a contar isso para as pessoas, explicar quem era Jesus, explicar que Jesus era aquele Messias que eles estavam esperando. Enfim, foi falando sobre Jesus. Muita gente não gostou disso. Muita gente tinha inveja, alguns tinham ciúme, tinham medo da concorrência com Paulo. Enfim, muita gente não gostava de Paulo. Mas não gostava a ponto de quererem matar o apóstolo Paulo. Então, ele ficou assim... ele escapou várias vezes de ser morto e chegou num dia que deu uma confusão tão grande que essas pessoas provocaram, essas pessoas que não gostavam de Paulo, provocaram uma confusão no meio do povo que assim, iam linchar, iam matar, todos eles juntos iam lá e iam bater nele até que ele morresse. Isso gerou uma confusão na cidade. Daí apareceu o comandante do exército romano. Ele ficou sabendo do que estava acontecendo e naquela época eles eram dominados por Roma, então ele veio ver o que estava acontecendo, a confusão na cidade dele. E o que está acontecendo aqui? Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, ninguém sabia explicar muito ao certo. O que ele fez? Ele tirou Paulo. Ele levou Paulo preso, não porque ele realmente achasse que Paulo tinha feito alguma coisa terrível para a multidão querer matar ele, mas porque ele não sabia o que estava acontecendo direito, e então para que não matassem Paulo, ele prendeu e deixou Paulo num lugar seguro, que era a prisão. Lá na prisão, Paulo ficou lá preso, né? E ele foi assim, foi uma sucessão de dias confusos, porque ele era julgado por uma pessoa, depois ele era julgado por outra, e assim foi, e até que ele explicava para um, explicava para outro o motivo dele estar ali, e todos os que escutavam ele diziam: mas não tem motivo para esse homem estar preso, ele não fez nada mais, ele só falou o que ele achava e o que ele pensa, o que ele acredita. Isso não é motivo para ser preso e morto, porque aquela multidão que fez aquela confusão queria que ele gritava e pedia que ele fosse morto. E eles diziam: não tem motivo para isso. Então, nessa prisão lá ainda, Paulo pediu para ser julgado pelo imperador, ou seja, pelo top, né? Pelo juiz supremo, pela Suprema Corte. E eles ficaram meio assim: tá, você não precisava disso, porque você não fez nada, mas você tá pedindo, e se a gente te colocar aí de volta aí na cidade, vão acabar matando você. E ele pediu para ir, e eles acabaram concordando em deixar Paulo ir para Roma ser julgado pelo imperador. Esqueci o nome agora do comandante lá, que ele fez a carta explicando tudo isso para o imperador e mandou Paulo lá para Roma. Para isso, Paulo teve que ir de navio, porque naquela época não tinha avião, não tinha ônibus. O único meio de transporte, assim, para longas distâncias, era o navio, o barco, né? Ou de camelo, cavalo, mas imagina, daí ia demorar muito mais tempo. Ele foi de navio. Então eles colocaram ele dentro de um navio e as pessoas gostavam de Paulo.
e ele ia ensinando sobre Jesus dentro do navio, em cada parada que o navio fazia, porque era tão distante que esse navio teve que parar em alguns portos antes de chegar no destino, teve que parar em algumas cidades, e o capitão do navio, os soldados que estavam levando ele prisioneiro para Roma, gostavam tanto dele e que deixavam ele descer, às vezes em alguma cidade, ele descia, ia lá na cidade enquanto o navio estava no porto, ele descia, ia lá, ensinava as pessoas sobre Jesus, encontrava alguns amigos, pegava coisas que ele precisava, enfim, e voltava para o barco e continuava a sua viagem. Mas chegou num porto em Creta que, assim, eles tinham que continuar a viagem dali. Mas Deus falou com Paulo e ele falou para o capitão do navio e disse: olha, vai acontecer um desastre, um grande acidente, então é melhor a gente ficar por aqui um tempo. Mas as pessoas, os marinheiros, né, experientes, eles pensaram: não, tá um vento aí fraco, e eles conversaram entre eles e a maioria decidiu que não, senão a gente vai ter que passar o inverno aqui, nesse lugar é muito frio, então é melhor a gente continuar a viagem e acho que tá tudo bem. E eles continuaram a viagem, então, né, e foram indo. Só que lá no meio da viagem deles começou a soprar um ventinho fraquinho, um ventinho fraco, assim, até ali, tudo bem. Só que de repente, aquele vento fraquinho começou a se transformar num vento muito forte. As pessoas tinham que se agarrar lá dentro do navio e o vento estava muito forte, viu como estava forte? Estava muito forte aquele vento e aquilo virou numa tempestade, com muito vento. E sabe o que aconteceu? Eles se perderam, porque eles ficaram dias e dias no mar, navegando com muito vento e no escuro. Ficaram dias que não tinha nem a luz do sol e nem das estrelas, ficou muito escuro. E os marinheiros, eles se baseiam naquela época, se baseavam pelas estrelas, pela lua, pelo sol, para se orientar, para chegar onde eles queriam. E eles ficaram sem isso por vários dias, então eles não sabiam nem para onde estavam indo. E o vento era tanto que se eles lutassem contra os ventos que estavam acontecendo, o navio ia se partir, eles ia se quebrar todo e eles iam morrer, né? Então o que aconteceu? Eles deixaram que o barco fosse navegando à vontade do vento. Eles não, sabe, o barco foi navegando, o navio foi navegando conforme o vento queria. Eles não sabiam para onde estavam indo. E assim foi por muitos dias. Daí chegou numa hora que eles começaram a jogar para fora do barco todas as coisas pesadas, utilitários, assim, máquinas, coisas que eles tinham, que eles precisavam daquelas coisas para navegar. Mas entre precisar daquelas coisas e entre morrer porque o barco ia afundar por causa do peso, eles começaram a jogar. E chegou num ponto que eles jogaram até comida para fora do barco, tudo para aliviar o peso. E eles foram lá navegando já muito desanimados, muito cansados. E então um dia Paulo foi e conversou com eles e falou: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês deviam ter me escutado quando eu falei lá para vocês, lá em Creta, que a gente devia ter ficado parado. Mas fiquem tranquilos, porque um anjo do Senhor veio falar comigo. Deus mandou um anjo para falar com ele. Um anjo do Senhor veio falar comigo e ele me disse que vai ficar tudo bem. O barco realmente vai se perder, a gente vai ter perdas
de material. O barco, as coisas vão se perder, a gente vai perder esse barco aqui. Mas ninguém vai morrer. Vocês podem ficar tranquilos. E agora eles acreditavam nele, né? Então todo mundo ficou. E ele falou: olha, comam um pouco, porque vocês estão muito abatidos, vocês estão cansados, vocês precisam comer um pouco. E para estar forte, para o momento que a gente precisar escapar disso aqui. Então eles fizeram como Paulo falou, eles comeram e eles pararam. O barco foi indo e encalhou. A Bíblia diz que o barco encalhou numa encosta, o barco encalhou lá. E eles, na verdade, eles estavam, depois eles descobriram, porque eles não sabiam onde é que eles estavam, eles descobriram que eles estavam numa ilha chamada Malta. E daí é que vem a parte muito emocionante. Só de estar no barco, na tempestade, já é emocionante, né? Mas tem uma, pra mim, é mais. O barco encalhou e eles desceram. Quem sabia nadar foi nadando, quem não sabia se agarrou nas madeiras, tal, e foi boiando, e foi lá, tal, até chegar na ilha, e o barco ficou lá, encalhado, sendo destruído pelas ondas, tudo acabou, quebrou tudo o barco. Não tinha mais condição de usar aquele barco. E eles foram muito bem recebidos pelas pessoas que moravam nessa ilha, muito bem recebidos. As pessoas ajudaram eles, viram a situação deles, deram de comer e foi assim, foram muito bem recebidos. Daí eles fizeram uma fogueira para se aquecer, porque imagina o frio que eles estavam, tudo molhados, né? Eles já tinham comido, as pessoas deram comida para eles. E era de noite e Paulo estava lá, assim, na beirada da fogueira, e ele estava jogando umas gravetinhos, uma madeirinha, sabe, gravetinho? Fica aqui o negócio. O Paulo começou assim, estava na beira da fogueira e ele foi assim jogando assim, sabe, jogando assim graveto na fogueira, assim, como que é? Tava ali se esquentando e jogando assim umas madeirinhas lá no fogo. Quando sabe o que aconteceu? Ele não sabia, mas ali perto do fogo, para escapar do fogo, tinha uma cobra, e aquela cobra muito venenosa. O Paulo estava lá, ali na fogueira, e ela pulou e picou a mão de Paulo. E ela era muito venenosa. Quando aconteceu aquilo, as pessoas, os moradores da ilha, pensaram: esse homem deve ser um assassino, porque, nossa, olha, ele escapou da tempestade no mar, mas mesmo assim esta cobra tão venenosa picou ele. Deus deve estar querendo matar esse homem, ele deve ser terrível, porque ele vai, já ele vai cair duro aí, por causa da picada desta cobra. Sabe o que o Paulo fez? A cobra lá, grudada na mão dele, porque ela picou ele, ele foi assim, em cima do fogo, e chacoalhou ela em cima do fogo, e ela caiu no fogo. Soltou na mão dele e caiu lá no fogo, ficou lá sendo frita pelo fogo, aquela cobra. Daí as pessoas ficaram esperando, achando que dali a pouco, Paulo ia começar a ficar inchar, ficar enorme, ia morrer. Porque eles conheciam a cobra. Só que isto não aconteceu, passou o tempo, passou, e o Paulo não morreu. Daí, sabe, não aconteceu nada com ele. Daí, sabe o que aquelas pessoas começaram a pensar? Ah, ele não é um assassino, ele deve ser um Deus. Porque essa cobra terrível picou ele não morreu, ele deve ser um Deus. E começaram a querer idolatrar ele, a tratar ele como um Deus. E novamente ele explicou que ele não era um Deus, ele era um ser humano como outro qualquer, como a gente, mas ele era um homem usado por Deus. Então ele ficou sabendo de uma pessoa que estava doente e ele orou pelaquela pessoa, aquela pessoa foi curada, e daí as pessoas começaram a trazer pessoas doentes para ele orar, e ele orava e essas pessoas foram curadas, e a partir dali ele ensinou novamente para o povo daquele lugar sobre Jesus. Muitas pessoas ficaram conhecendo Jesus. Depois disso,
Paulo, de alguma maneira, eles conseguiram outro transporte e Paulo continuou as suas viagens e continuou falando de Jesus em outros lugares. E a Bíblia não fala assim exatamente como Paulo morreu, mas antes dele morrer, ele ainda continuou falando sobre Jesus, explicando, contando sobre ele em muitos lugares. Paulo era um homem muito inteligente, conhecedor de leis, falava várias línguas e por isso ele pôde escapar às vezes de apanhar, né, de levar surras, e conseguiu também falar de Jesus para muitos lugares, para muitas pessoas, para muitas culturas, até as histórias dele chegar em nós através da Bíblia. Os seus ensinamentos são maravilhosos. Então esse foi um pouquinho mais comprido hoje, mas é isso. Leiam a Bíblia, aproveitem e conheçam todas as histórias de Paulo e os seus ensinamentos que Deus deu para ele transmitir para nós. Um beijo, Deus abençoe vocês. No próximo vídeo a gente vem com outra história, agora com outro personagem. Tchau, Deus abençoe.